Sejam bem-vindos, advogados, advogadas e demais ouvintes. Esse é o podcast da OAB, Subseção Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Meu nome é Kelly Laís Gasparim, eu sou advogada, graduada pela Universidade de Caxias do Sul. Eu sou coordenadora da Comissão de Direito Sistêmico da nossa subseção de Caxias do Sul, especialista em Direito de Família e pós-graduanda em Direito Digital, Mediação e Gestão de Conflitos. Sou coautora e integrante do projeto Recomeçar em Caxias do Sul, que presta atendimento às mulheres presas, e fui coautora do projeto Ressignificar em Farroupilha, que presta atendimento aos homens acusados de violência doméstica. Estou aqui hoje com as advogadas e membros da Comissão de Direito Sistêmico, doutora Tatiana Oliveira Lima e doutora Gilvana Aparecida Oliveira Nunes. A doutora Tatiane é advogada criminalista, graduada pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduanda em Tribunal do Júri, voluntária no projeto Ressignificar em Farroupilha e voluntária no projeto Recomeçar em Caxias do Sul. E a doutora Gilvana é advogada, graduanda pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista pela Uniriter e em Direito Penal e Processo Penal pela Faculdade Legale. Hoje, então, nós estamos aqui para falar sobre as adversidades da advocacia e técnicas para o advogado entender qual o seu lugar na mesa de conversa com o seu cliente. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o Dr. Patrick Josué Meson, nosso convidado super especial de hoje e autor da frase: compreenda a sua atividade como ferramenta da justiça e não como parte do processo. O Dr. Patrick é advogado formado pela Universidade de Caxias do Sul. Ele é pós-graduado em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, é membro fundador da Comissão de Direito Sistêmico da OAB, Subseção Caxias do Sul. Atualmente, é vice-presidente da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul. Foi coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Pompeia. Foi presidente da SIC Jovem, Departamento de Jovens Empresários da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. E também da OAB Jovem, Comissão do Jovem Advogado aqui de Caxias do Sul, né? Atuou como vice-presidente da Federação das Associações de Jovens Empresários do Estado do Rio Grande do Sul, FAGERS, e também como diretor de Juventude da Festa Nacional da Uva. Antes de iniciar o nosso bate-papo, eu não posso deixar de informar o patrocínio da AR Master Sul, assessoria documental. E, sem mais delongas, vamos iniciar o bate-papo, então. Dr. Patrick, eu já vou começar perguntando, ressaltando que o Dr. Patrick ele é fundador da Comissão de Direito Sistêmico aqui de Caxias do Sul, e ninguém melhor do que ele para começar a introduzir esse assunto. Dr. Patrick, o que é o direito sistêmico? Então, pessoal, tudo bem? Doutoras, tudo certo? Que honra para mim estar aqui. Nem me lembrava que eu era o autor dessa frase. Mas se eu disse, está dito, né? Não vou negar. É um mistério, né? Muita gente via a Comissão de Direito Sistêmico sem entender o que é direito sistêmico ou se existe uma nomenclatura para isso, porque algumas pessoas falam direito sistêmico, outras falam advocacia sistêmica, postura sistêmica. E é simples, porque o direito sistêmico, a advocacia sistêmica, elas têm como uma visão base, aplicar no processo uma leitura mais complexa do que a gente aplicar a lei. Mas já é complexo aplicar a lei, né? A gente sabe, enquanto advogados, como é complexo aplicar a lei. Só que por trás disso, por trás desses processos, existem pessoas. Isso. E esses conflitos, na maioria das vezes, são gerados, se não na totalidade delas, justamente por essa relação entre as pessoas que são parte nos processos. Então, a ideia do direito sistêmico, da advocacia sistêmica, é levar, claro, existem alguns conceitos técnicos e teóricos para isso, né? Mas é levar esse conhecimento para o processo como uma ferramenta para a resolução dos conflitos, né? Mais uma das ferramentas que a gente já tem no direito para a resolução dos conflitos. Então, o princípio é que a gente entenda a história das pessoas, quem são essas pessoas envolvidas, quem são as partes no processo, né? Esse autor, essa ré ou vice-versa, eles são pessoas, né? Quem são os pais deles, como era a relação deles na família deles, o que gerou
esse momento que gerou esse conflito, por que essa relação, muitas vezes, né, a gente se questiona, por que essa relação se repete tanto dentro daquele núcleo familiar, por que isso aconteceu com a minha avó, aconteceu com a minha mãe, agora acontece comigo, seja nas relações interpessoais e que vão acabar indo para o judiciário, né? Então, a visão, a gente tem diversas pessoas também, depois a gente pode colocar aí umas dicas de leitura para o pessoal, mas existem vários escritores, né? O Bert é o personagem que deu luz a tudo isso, né? Que criou tudo isso, que sistematizou os princípios, né? Que regem a visão sistêmica. Mas é o fato de eu olhar também, enquanto advogada, para o processo e entender essa complexidade maior e como eu, enquanto profissional, posso, vendo tudo isso acontecer além das folhas do processo, ajudar a resolver esse conflito que está na minha frente, ajudar a compreender a dinâmica que se repete nesse núcleo familiar, nessas pessoas, e auxiliar sem julgamento, né? Que isso para nós, advogados, é relativamente fácil, porque a gente já vem com essa doutrina de que a gente deve atender os clientes, e devemos mesmo, né? Até por questão legal, atender os clientes sem adentrar nos méritos, no que levou eles a fazerem ou não aquele determinado tema que está no processo. Mas para as pessoas talvez seja um pouco mais complexo, assim, né? Para quem não é advogado, entender sem julgar isso. Para a gente talvez seja mais fácil. E é isso. É fácil, né? Não é difícil a gente levar essa visão sistêmica para dentro do judiciário, como já vem acontecendo, felizmente, há bastante tempo, né? Caxias, a gente tem aí... Tem a Eliana, né? Que foi cofundadora, a Natália... O Arthur, que foram advogados que estiveram com a gente na fundação da Comissão de Direito Sistêmico, né? E a gente aprende sempre a honrar essas pessoas, então a gente precisa honrar eles aqui também. E a partir disso a gente começou a debater dentro da casa, né? Em nível nacional também, esse tema da visão sistêmica, da postura sistêmica e da aplicação das visões sistêmicas dentro do judiciário. Eu falo, se vocês me deixarem, eu vou falando. Perfeito. Esse olhar sobre o todo, qual é a diferença do advogado com uma postura sistêmica, com esse olhar sobre o todo? Na prática, o que muda? Acho que primeiro, enquanto seres humanos, a gente precisa olhar o nosso sistema, né? Nós, advogados. Então, eu peguei um processo. Esse processo, ele diz muito também sobre mim, em alguns momentos, né? Então, por que aquela questão está comigo? O que eu tenho que aprender? Qual é o meu aprendizado do meu sistema naquele processo? Na postura que o meu cliente, que a minha cliente tem naquele processo. Ele é um cliente ou uma cliente que se vitimiza o tempo todo? É uma pessoa agressiva? É uma pessoa... qual é a postura dessa pessoa comigo enquanto advogado, enquanto profissional? Acho que esse é o primeiro passo de eu analisar. E daí, depois disso, entender... dentro do sistema daquela pessoa, o que está acontecendo, né? O que levou ela a responder aquele processo ou ser autora, querer ingressar com aquela demanda. E a gente, em momento algum, o direito sistêmico, ele quer evitar ou coibir a questão processual. O processo é inerente à sociedade, a gente sempre vai ter processos, porque isso é um fato que convive com a sociedade e a nossa profissão está aí para provar isso. O fato é que, se a gente entender e analisar o processo, a gente pode resolver ele sem entregar ele de forma completa para o judiciário e muitas vezes resolver. Então, eu não terceirizo a responsabilidade. Esse processo está aqui, o que aconteceu? Não sei, não quero saber, quando vier a sentença eu vou reclamar igual. Né? Seja ela procedente ou improcedente. Se for procedente, não era o quanto eu queria. Se for improcedente, eu tô infeliz porque era injusto. E eu terceirizo essa responsabilidade por uma caneta de um magistrado, de uma magistrada que vai decidir por mim. Então eu posso trazer essa autorresponsabilidade, entender e compor. Claro, a gente está falando em alguns temas, né? Talvez depois a Tati pode falar mais da questão criminal. Aí o Estado, já existe um controle do Estado na esfera criminal, que não existe essa disponibilidade em todos os processos das partes em comporem. Mas talvez no grande volume de processos do cotidiano, né?
ameaça, vias de fato, essas questões Direito que de são família. de vizinhos, assim, né? Trabalhista também. Trabalhista, a maioria, a civil. Na verdade, todos. A parte civil, acho, tirando talvez a questão do direito público, assim, né? Que também tem algumas questões indisponíveis. Ali a gente vai ter possibilidade de compor e dispor sobre esses temas. Mas... É um equilíbrio, né? Mas eu acho que o ponto, talvez, disso seja na postura do advogado de eu entender que isso é um mantra que eu tento repetir para mim mesmo, para que eu consiga entender, eu não sou parte neste processo. Sim. Isso é forte, né? E é Eu difícil, não às sou vezes. parte neste processo. Eu sou uma ferramenta, como é a frase que eu falei, Kelly? Eu sou uma ferramenta para que o meu cliente... Da justiça. da ferramenta justiça, da justiça e não parte do processo. e não parte do Escreveu processo. isso no Porque WhatsApp, eu achei sensacional. É porque eu auxilio, a visão eu vou auxiliar o meu cliente a resolução daquele conflito. O conflito não é meu e o processo não é meu. Né? Eu tô lá como uma ferramenta disso. E talvez, quando a gente compreenda isso... o advogado, porque tu tá o carregando advogado algo se que não é liberta, teu, né? A né? advogada se liberta porque eu não tô carregando algo... Isso não significa em momento algum... Responsabilidade. Importe, né? Exatamente, que eu não tenho que dar Profissional. responsabilidade, não tenho que dar suporte, eu tenho que dizer para o meu cliente tudo que está acontecendo. Exatamente. A gente entender, perguntar, questionar provas, o andamento, tudo isso tem que acontecer, isso é óbvio. Mas eu não sou parte. A sentença que vem... Quando eu comecei a advogar, em 2010, eu usava uma técnica que era infalível, que era... Se o meu cliente ganhasse o processo, eu ligava para ele e dizia assim, ganhei o teu processo. Sim. E se a sentença fosse improcedente, se ele não ganhasse, eu ligava e falava assim, a juíza não deu o teu processo. Responsabilidade. Agora, a como responsabilidade nunca é do cliente. Automaticamente eu já... Não, e nem minha. Nem, Porque eu claro. já transferia essa responsabilidade, né? Então eu... Terceira. E quando era bom, eu puxava pra mim. Eu falava, não, eu ganhei. Eu ganhei e quando perdeu, não. O juiz ou a juíza que não deu. E na verdade não é, né? O direito é uma ciência social, a gente sabe. Que direito é uma ciência social, não é uma ciência exata. Então a gente vai trabalhar sempre com essas adversidades. Talvez hoje um direito que eu tenha, daqui a um tempo não tenha mais. Hoje um direito que não existe, talvez Pode seja vir, criado futuramente para outras pessoas que não são da minha geração. Isso é ciência social. É o andamento da sociedade e a legislação tentando, mesmo que minimamente, acompanhar a evolução da sociedade. Né? Incentivando ou acompanhando, né? Perfeito. Perfeito. Eu ficaria a tarde inteira ouvindo o Patrick, né? Eu também. Eu tô aqui encantada. Algo que me trouxe à mente aqui foi quando eu entrei nessa área sistêmica, quando eu conhecia o direito sistêmico, né? Eu advogava achando que tudo aquilo era o problema do meu cliente, era o meu problema, eu tinha que resolver, eu tinha que salvar o meu cliente urgentemente daquilo, né? E eu não sabia, porque às vezes eu estava esgotada, que eu não dormia, eu tinha a energia sugada de uma forma que não é comum. Claro que a gente tem a responsabilidade processual, a responsabilidade técnica, né, quanto ao cliente, mas às vezes a gente está tomando dele a experiência de vida que talvez mudaria a situação daquele sistema familiar ou daquela situação, daquele caso em específico, por querer salvar e querer pensar só em nós, porque no fundo é ego também, né? A gente está pensando em, olha como eu sou bom, como eu resolvo, né? Mas, Patrick, tu falastes em que quando as causas chegam até nós, né? Depois que eu comecei a estudar a questão sistêmica, ainda estou aprendendo muito. Estamos. Eu comecei a entender e olhar para os processos assim. Todo cliente que chega até mim ou até nós não vem por acaso. Essa pessoa, eu acredito nisso, né? Essa pessoa vai marcar a nossa vida, essa pessoa vai marcar a nossa trajetória, de certa forma, e veio até nós com aquele problema, com aquela situação, para que nós possamos evoluir também. E aprender inúmeros fatores, inúmeras coisas, não só a questão processual, falando, né? Que a advogada, a gente gosta de falar de processo, né? Mas a questão da evolução pessoal, né? Uma construção, Uma né? construção. E eu consegui ver isso através da terapia e da questão sistêmica, que
o cliente, ele veio até ti, às vezes com uma situação muito parecida contigo, e aí volta o que o Patrick falou, muito parecido com o teu sistema, o quanto é importante tu se conhecer, tu olhar para tua história também, porque provavelmente a vida vai te trazer problemas parecidos com o teu sistema para te encarar aquilo, para te poder resolver. Outro ponto que o Patrick falou também, que eu achei super interessante, é a questão do cliente repetir padrões sistêmicos. O que é isso, né? Na visão sistêmica, é uma pessoa repetir o que a família, um ato, uma ação. Na minha área, na área criminal, a gente avalia muito e observa e aprende a estudar isso para ver se naquele fato, naquela situação, naquele núcleo familiar, já ocorrera outras vezes a mesma situação. E, pasmem, é muito comum a pessoa reproduzir isso, né? Reproduzir um crime ou uma situação. Eu tive um caso de um cliente que era um crime bem grave. E aí, em conversa com estava sendo acusado, a gente estava, enfim, formulando a defesa. E em conversa com uma familiar dele mais próxima, ela me disse, vê só, isso aí já me aconteceu antes, aconteceu comigo, mas a gente não é de dar bola para essas coisas, porque antigamente a gente não falava sobre isso, antigamente não era tratado essas coisas. E depois aconteceu com a minha filha e agora com a minha neta. Então, olha só, 3 gerações, né? E aí a partir do olhar sistêmico. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Patrick. Qual que é a postura do advogado quando ele identifica que naquele caso, tem um problema sistêmico, tem uma repetição de padrões, né? Porque enquanto a gente não olhar para isso na nossa vida, isso vale para todos, a tendência é se reproduzir, né? Se a situação repetir. Queria te perguntar isso. Qual que é a postura? Como é que tu acha que o advogado deveria agir nesse caso, né? Acho que essa tua fala ela é muito importante, primeiro, pelo fato de que ou a gente vai repetir atos, ou a gente vai repelir atos. Ah, é verdade. Mas sempre dentro do nosso contexto do núcleo familiar e por amor e honra às nossas pessoas. Então, meu pai, meu avô, meu bisavô faziam algo que para mim era horrível, que eu fiquei sabendo que era horrível. Então, eu vou repelir. Então, eu vou negar os meus antepassados, vou excluir eles e vou repelir essa ação para que eu seja uma pessoa boa, pensando que os que me antecederam não foram bons. Ou eu vou repetir, porque essa é a forma de amor que eu conheço, né? Essa é a forma de relacionamento que eu conheço. Essa é a forma de repetição, de padrão e de honra que eu conheço. Porque se eu repito os atos dos meus ancestrais, eu estou honrando no meu interior, né? Eu estou honrando inconscientemente essas atitudes que os meus familiares tiveram. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente identificar. E depois a gente também entender se isso é do meu sistema ou é do sistema do cliente, né? Então, isso veio até mim por uma questão minha, isso é uma questão exclusivamente do cliente, como eu posso lidar com isso? E acho que a gente também tem que ter um ponto de entender se a gente quer atender aquela determinada situação, né? A gente tem autonomia para decidir, não, eu não vou atender aquela determinada situação porque isso fere o meu sistema, a minha honra, os meus anseios, enfim, os meus pensamentos. Eu também posso dizer não. Não que aquela pessoa, de forma alguma, não tenha direito de defesa ou de ter o processo legal. Mas eu talvez não queira ser parte disso. E tá tudo bem. E eu abro mão disso e outros profissionais vão atender aquela pessoa. Mas existem ferramentas, que era esse ponto que eu queria chegar. A gente está aqui falando sobre visão sistêmica, direito sistêmico. Parece que é só a gente fazer um mantra do Namastê, abrir o processo, abrir o EPROC, dizer gratidão e tudo vai acontecer. Não é assim. Existem ferramentas sistêmicas, existem possibilidades, existem perguntas sistêmicas, porque muitas vezes o cliente vai e ele não entende esse movimento, esse complexo que está acontecendo com ele. A gente vai questionar ele alguns pontos para dizer, olha, eu vou te fazer determinadas perguntas, tu te sente à vontade para me responder, para a gente ir entendendo o que é aquela demanda e qual é o real objetivo. Porque às vezes o cliente ele chega para a gente sem um objetivo firme e concreto do que ele pretende com aquela demanda. Por exemplo,
numa ação civil, ou eu vou fazer um boletim de ocorrência, por quê? E aí a gente começa a entender esse contexto. Então, existem técnicas que estão à disposição, né? Depois a gente pode trabalhar essas doutrinas, que nem eu falei antes, a gente trabalhar essas doutrinas, essas possibilidades para a gente evoluir. Aí a gente precisaria de um curso, um evento, né? E não um podcast para a gente falar sobre isso. Mas muito interessante. Tem muitas ferramentas, né? Uma das ferramentas é a constelação familiar. Eu gosto muito de constelação familiar, mas eu sempre faço... a Kelly sabe, porque a Kelly já convive comigo há mais tempo, assim... eu sempre tento fazer essa diferenciação de que a advocacia sistêmica não é a aplicação de constelação familiar exclusivamente. Existem N técnicas, N ferramentas. Eu, particularmente, não tenho formação em constelação familiar e não pretendo fazer formação em constelação familiar, não porque não reconheço a técnica, reconheço e aceito. Mas eu, enquanto advogado, eu tenho a minha postura. Eu sou advogado no processo, eu atuo no processo, eu tenho uma figura clara. Que eu sou o advogado da parte. Ótimo. Posso encaminhar para a constelação com outros profissionais para tentar ampliar, né? A constelação familiar, ela traz uma amplitude muito grande, assim, para o sistema, mas a gente precisa ter profissionais competentes e habilitados para fazer isso. Até para não confundir, né? Até para não confundir. Então, eu posso ser constelador? Pode, né? Sim, nada. Tendo essa formação. Só que na minha visão, e posso estar errado, mas... nessa encarnação na Terra, vou lidar dessa forma, eu sou advogado. Sim. E estou atuando como advogado. Então, eu tenho algumas ferramentas para utilizar para esse processo, para entender essa visão. E a gente vai voltar também para aquele ponto. Eu, talvez, enquanto profissional atendendo aquela pessoa, talvez não. Muito provavelmente... eu não vou resolver a vida dele. Exatamente. A vida dele é muito mais complexa do que o meu trabalho. E eu sozinho muito mais não complexa vou do fazer que só aquele tudo. processo. Exatamente. Não estou desmerecendo o processo. Profundo, né? Mas existe muito mais na vida dele do que o processo que ele entrou cobrando um cheque do vizinho, do que alguém que acusou ele de ameaça, né? O nosso contexto, ele é muito maior. A nossa vida, ela vai além, né? Ela interage muito mais do que isso. Então, eu não vou resolver. A pessoa não vai sair de lá, do meu escritório, cantarolando, feliz, porque a vida dela tá resolvida. E eu nem pretendo, porque eu não consigo resolver nem todos os meus problemas. Né? Verdade. Então, eu não vou resolver todos os problemas do meu cliente. E se eu ficar nessa dinâmica de tentar resolver todos os problemas do meu cliente, eu vou me frustrar mais do que eu já me frustro na minha vida não resolvendo os meus. Exato. E também pode haver uma confusão ali, né? Do advogado com o terapeuta, ali uma questão bem diversa ali para o cliente. A gente tem que cuidar sempre para entender qual é a busca do cliente quando ele busca o nosso serviço. Nem sempre o cliente está preparado para olhar para a situação dele sistemicamente, entender que o problema dele é um problema que já vem de gerações. Exato. A gente tem que cuidar para não tentar trazer o nosso conhecimento e assumir o papel de salvador daquele cliente, impondo para ele aquilo que a gente, a duras penas, aprendeu. Entendeu? É o que a Tati vem falando, é o dar e receber, né? Tem que ter um limite ali do que o cliente está buscando, né? Quando tu desequilibra e dá muito mais do que o cliente busca, esse desequilíbrio acaba... Aliás, aquela tua história lá da senhora... Pois então. Ser advogado? Pois então, já veio uma história boa, né? A gente não precisa nem imaginar. Essa é ótima. Entendeu? Essa questão do equilíbrio ali, eu aprendi de uma forma dura. Porque recebi uma cliente com uma situação assim que, de um olhar profissional, eu deveria ter me colocado ali, dizer, olha, eu lhe abraço, mas eu não posso tomar as suas dores. Mas não, né? A gente vai lá, toma a dor do cliente, ela chorou, aí me comoveu, aí foi aquela situação toda. E eu fiquei frustrada porque ela não ganhou efetivamente aquilo que ela buscava. Aí eu fiz que nem você. A juíza não deu. Aí eu refleti, não, peraí. Aí chamei ela para conversar, expliquei toda essa situação. Mas isso foi um processo de 2 anos, enquanto eu demorei para aprender o equilíbrio, dar e receber. O que ela estava buscando? Uma solução jurídica. O que o advogado deveria ter feito? Somente a solução jurídica. Eu não poderia salvar ela, que era uma questão também de despejo. Na minha cabeça, meu Deus,
onde é que ela vai dormir? Como é que ela vai fazer? E agora? Será que eu posso ajudar? Eu já tava até pensando na assistente social pra, Você queria levar pra casa. tipo, uma coisa assim que... E além, né, do meu profissionalismo ali como advogada. Eu teria que ter entendido o meu lugar. Hoje eu sei. Mas naquela época, a Giovana lá de trás não sabia o que era aquilo. Se não, peraí, que mundo é esse que vão despejar essa senhora? Mesmo que juridicamente eu tivesse ali as condições de fazer um bom trabalho, mas eu fui além disso. E isso causa uma frustração para nós também, né? Exatamente. Até porque do outro lado, e acho que esse é o porém, né? Ainda mais aqui que estamos entre advogados. Do outro lado, se a sentença fosse improcedente, ia ter outro advogada ou a parte dizendo, mas calma, eu sou proprietário do imóvel. Isso! E eu não posso ter o meu imóvel. Então, a gente tá olhando todos os pontos para talvez chegar num denominador. Talvez a resolução, nesse caso, seja o despejo, talvez não imediato, talvez chegue num consenso de um tempo de transição para resolver. N possibilidades para a gente evoluir essa questão, né? Eu acho que para mim a maior dificuldade nessa caminhada sistêmica foi entender o protagonismo que o cliente tem sobre aquela situação que ele está vivenciando. Ótimo. Entender que ele está vivendo isso em razão de uma série de decisões que ele tomou que levaram ele àquela situação. Então, ninguém melhor do que ele vai conseguir definir uma estratégia para sair de lá. Sabe que eu sempre falo para os meus clientes nos atendimentos? Eu digo o seguinte, não, beleza, mas a gente vai fazer um trabalho de equipe. Eu vou fazer 50%, mas 50% quem vai fazer é tu. E eles ficam assim... Porque eles não queriam, né? A maior parte dos clientes quer o quê? Quer entregar o problema para o advogado resolver. Pega o problema. Mas eu sempre deixo bem claro, olha, eu, como advogada, eu sou a intermediária do teu acesso à justiça e o que eu vou poder contribuir de verdade contigo vai ser com o meu conhecimento jurídico. E eu vou te passar o máximo de ferramentas possíveis para que tu consiga chegar numa solução. Perfeito. Mas a colocação. Se tu não fizer os teus 50%, se tu não estiver disposto a mudar alguma atitude, mudar algum olhar sobre essa situação, a sentença não vai resolver. Porque nem que a sentença saia exatamente da forma que tu espera, se tu não modificar algumas atitudes que é tu mesmo que vai me dizer quais são, não vai ser eu, tu não vai conseguir resolver esse problema, porque uma sentença pode ser simplesmente descumprida. Exato. Mesmo que ela seja positiva. E se ela vier negativa, só vai gerar uma frustração maior ainda. Então, é um trabalho conjunto. A gente vai fazer essa caminhada junto. Mas não espere ser salvo pelo processo. Mas eu acho que um ponto da sobrecarga do advogado, da advogada, é porque a gente nem espera o cliente dizer que ele quer que a gente resolva. A gente Eu já... falo, deixa pra mim que eu vou resolver o teu problema. Eu nem espero. Talvez ele nem quisesse que eu resolvesse todo o problema dele. Mas eu falo isso. Eu, meu ego, né? O meu espírito salvador. Em vários movimentos que a gente vai com postura sistêmica, a gente escuta essa frase. E eu acho que eu já pensei em várias respostas. Talvez eu queira salvar todo mundo. Que é, todo mundo que fez direito quer salvar alguém. Sim. Quem eu quero salvar? Essa acho que é a primeira pergunta que o advogado... A gente quer salvar nós mesmos. Exato. Mas a gente também tá salvando e honrando alguém, algum ancestral nosso que não foi ouvido, que não foi visto, que não foi... Lindo. Em algum momento a gente tá. E eu me questiono muito sobre isso, né? Então, acho que a gente tem ouvido muito, né? Sobre o fardo da profissão do advogado. Tá todo mundo muito estressado, seja na advocacia, seja em outras áreas. Tá todo mundo muito estressado, todo mundo muito envolvido, muito mergulhado nas relações, né? Mas eu acho que um ponto disso é o fato de o quanto a gente oferece além do que a gente é capaz, né? Exato. Não tô falando de ferramentas jurídicas, de software, de gestão de processo. Tô falando de sentimento, de eu, Patrick, ser humano. Mas de a eu gente me aprende colocar assim, né? como salvador de todas essas pessoas e às vezes eu não consigo. No momento em que tu fala, deixa que eu vou resolver, tu tá assumindo essa carga. E isso causa um estresse, isso causa burnout para os advogados. Isso faz com que a gente durma pensando, eu preciso resolver. Se eu não ganhar esse processo, ela vai ser despejada. É tipo isso. É o espírito salvador, né? Eu tinha muito disso e a partir do momento que eu olhei
para qual que é o problema. Que dentro do direito sistêmico, da visão sistêmica, na verdade, a gente não trata sobre a culpa, né? A gente não fala de culpa, mas sim de responsabilização, de responsabilidade. O quanto que aquela pessoa tem de responsabilidade dentro daquela ação. Mas pode ser um inocente, ok, mas por algum motivo ela está passando por aquilo, né? No meu caso, na área criminal, por algum motivo ela está sendo acusada ou está dentro dessa situação e o quanto ela é responsável por isso, né? Não tirando e acusando, jamais, né? O nosso papel é ali trabalhar a parte técnica, mas também olhar com essa visão de que há uma responsabilidade, né? Sim. E que se a gente quiser solucionar, abraçar o problema deles e todos os problemas, a gente não vai dar conta, né? E eu tinha muito disso, o cliente chegava com o problema A. E eu já queria pular na frente e dizer, mas pode ter o problema B, o problema C. Vamos antecipar. Vem cá que eu vou te salvar. Eu vou te blindar disso tudo pra te não passar por esse sofrimento. Queria evitar. Eu vou te adiantar todas as coisas ruins que podem acontecer a partir dali. A gente tá errado, sabe? Porque que a gente tá quebrando uma das regras também sistêmicas, que é da ordem e também do equilíbrio. A questão do equilíbrio entre dar e receber. Estou dando demais aquilo para quem nem pediu, né? Então, tem um desequilíbrio na nossa relação. Isso vai influenciar no sistema do processo, até mesmo no processo vai refletir isso. Vai ser aquele processo que vai te dar dor de cabeça até não poder mais. Vai ser aquele processo que vai pesar 100 toneladas, que tu vai sentir no teu físico e no teu... Eu acredito no espiritual também, porque tu tá no lugar errado. Tu tá querendo resolver coisas e... Depois que a gente começa... Na verdade, é sempre um aprendizado. É uma constância, né? Eu me pego dizendo também, Tati, o teu trabalho é esse aqui, teu cliente tem uma responsabilidade dentro dessa situação. A partir daqui, tu vai trabalhar isso, tu vai agir dessa forma, mas não pegar todo o contexto para si e tentar resolver, porque a gente tira a dignidade deles também. Isso. Né? A gente inconscientemente tá dizendo para eles, tu não é capaz de resolver a tua vida, tu não é capaz de resolver o teu problema nesse relacionamento. E isso tira a dignidade da pessoa, né? E o advogado, desculpa te interromper, não, mas pode falar, porque eu também... Na advocacia criminalista, né, que é mais a tua área, eu atuei por 6 anos como defensor da Ativo na área criminal aqui de Caxias, e eu ia para casa e eu pensava, mas... será que é uma área que eu deveria fazer? Será que é certo eu atuar na advocacia criminal? Porque a gente vê muita coisa, né, Tati? A gente sabe. A realidade. E eu imagino, a gente fazia, dependendo da vara que eu atuava, a gente fazia 14 audiências de tarde, 7 audiências de manhã, assim. Era muita audiência. Meu Deus. Então, a gente via muitas situações, né, acontecendo. E em um determinado momento, eu comecei a ser questionado pela sociedade. Se o meu trabalho era um trabalho certo de se fazer. Sim. Defende bandido. E aí, eu sou o louco das frases que eu nem lembro que eu falei, mas que eu falo. Tá registrado. E eu comecei a pensar sobre isso. E eu criei um mantra pra Achei que era uma esse frase, período. né? É quase assim. Vamos lá. Mas eu tentava buscar a pena justa pro crime certo. Né? Porque a gente sabe que existem técnicas de acusação, existem técnicas de defesa. E eu tentava manter um equilíbrio. Fez, mas fez aquilo e a pena vai responder essa. por isso. É individualização. Né? Porque ali também cabe a visão sistêmica, perfeitamente. Claro, mas isso eu tô falando não pelo cliente, pela postura do advogado. Exatamente. De como eu lidava com aquela situação. Pra Eu ficar mais leve. trouxe aqui, não para falar sobre o cliente, mas para falar sobre o advogado ou a advogada da tua área, por exemplo, criminalista, que além de tudo tem o julgamento da sociedade, então tem que lidar. Se eu ganho, se eu absolvo o meu cliente, a sociedade me julga. Se eu condeno o meu cliente, vai julgar também. Né, no nosso ego. O cliente me julga, então eu nunca vou estar apto a ser aceito por ninguém, né? Sim. E aí, quando tu cria essa tua linha de trabalho, que foi na época que eu criei a pena justa pro crime certo... Olha, vou até... As coisas se organizam. Pra mim, se pros outros não se organizou, bom, ótimo. Já dizia a música, os outros são os outros, né? Aí tá tudo certo. Mas é complexo, né? É complexo. A advocacia como um todo é muito complexo, né? Em todas as áreas, se a gente for ver direito de família, né? Que são as áreas de vocês, mas... Nossa, a complexidade, porque se a gente fala que todo cliente
tem um sistema na área do direito de família. A gente tem entra no conflito do cliente. cliente. É o sistema dela inteiro que tá na mesa ali pra ser analisado e pra ser julgado naquele momento, né? É muito difícil deixar o problema do cliente com o cliente quando está na advocacia de família, né? Porque, de repente, a demanda dele é exatamente aquela dor que tá naquele contexto familiar. Então, teve uma época que eu dizia, não, eu advogo para as crianças. Mas daí eu parei para pensar assim, calma, mas sim, tem que ter um olhar para as crianças. Muitas vezes, dentro de um conflito, parece que os pais acabam esquecendo de olhar para as crianças porque estão muito dentro daquele conflito e prestando muita atenção no conflito, e as crianças acabam sendo utilizadas como ferramenta do conflito ou acabam esquecidas. Então, justamente porque o menor dos conflitos são as crianças, né? Exato. Mas eu também não posso me colocar nessa postura de salvadora das crianças, porque daí isso começou a ficar pesado para mim. Como é que eu ia preservar todos os direitos daquele menor? Como tu vai dizer para a família, não, olha só, aqui o teu sistema tá todo errado, vamos reordenar tudo. Não tem condições, né? Não... Encontrar esse equilíbrio, essa dinâmica, é um trabalho diário. É um trabalho que não acaba. Exatamente. Eu sempre falo para os meus clientes, não sou eu e não vai ser o juiz que vai conseguir resolver isso para ti. Tu vai ter que aprender a conviver com esse cenário de alguma maneira. Porque pro juiz também, ele não tem tu não tem como levar no processo todos os detalhes, todas as minúcias, todas as conversas. O juiz não vai ter como analisar a situação como um todo. Então, o juiz é um terceiro alheio no processo que recebe uma informação parcial e tem que tomar uma decisão com base naquilo que tá lá. Exato. E aí, paralelamente a mais 7.000 processos semelhantes que ele tá analisando no gabinete dele concomitantemente naquele ano, né? É uma insanidade tu querer que o juiz resolva o teu problema. Quando o cliente me diz, não, mas eu não quero pensar numa solução, o juiz que decida, eu digo, mas qual é o teu lugar nessa relação? Sabe? Qual é a tua postura? Responsabilidade. Até porque o magistrado ou a magistrada, eles não vão resolver o teu problema. Eles vão dar uma resolução para o problema. Para o conflito, né? E não pro teu problema. Exatamente. Porque o problema que está sendo posto lá não é só teu. Existem outras partes no processo. Ótimo. Né? Perfeito. Então, talvez... tão árdua quanto a nossa profissão é a profissão do magistrado ou da magistrada, porque no caso a gente às vezes ainda agrada o cliente, né? Quando ganha. Quando a gente agrada. Mas na magistratura, uma das partes vai ser desagradada. Se não for um acordo homologado, uma das partes vai sair talvez descontente, muito provavelmente, ou no todo ou em parte, vai sair, né? Eu acho que para um próximo bate-papo sistêmico, a gente poderia trazer um juiz para falar sobre essa carga, né, da decisão. Sobre um olhar vindo deles, né? Porque não deve ser leve estar nessa posição de decisor da vida. Já vamos das dar nome. pessoas. O peso da caneta. O peso da caneta. É uma frase perfeita. O Patrick pode escrever um livro de frases. A gente não assina mais, mas a nossa assinatura é o peso do certificado digital. Tá aí a Remaster Sul, né? O Diogo pra falar sobre isso. Mas a gente também, né? Porque apesar de a gente ser ferramenta, um cuidado que a gente tem que ter na advocacia nós somos ferramenta. Mas a gente fala 90% do processo, a gente fala pelo nosso cliente. Exato. Eu sempre tento explicar para o meu cliente, para minha cliente, assim: eu não vou falar na audiência. É uma pergunta cotidiana para mim. E eu falo, depoimento pessoal no Código de Processo Civil é prova negativa. O que é prova negativa? O depoimento pessoal não serve para o cliente lá contar a história dele e sensibilizar a pessoa que vai julgar o processo. Serve para se angariar uma confissão. Porque o resto do processo é a gente que fala pelo cliente. E se eu confessar, eu tô confessando pelo cliente. Se eu falar algo que vai prejudicar o meu cliente, eu tô falando pelo cliente. Então,
A gente também, tô devolvendo, puxando da magistratura pra gente, a gente também tem o peso da nossa assinatura, sim, do nosso certificado digital, porque o que eu escrevo nas minhas petições gera responsabilidade no processo e vai gerar impacto no resultado do processo. Somos a voz da pessoa, né? Que nos confiou a vida dela, uma decisão importante, uma questão importante. E tu falando agora em responder pelo cliente, me lembrei de uma situação também que eu acho que cabe bem para isso. Fui chamada para um júri para fazer um plenário. Quase um causos de família aqui no nosso programa hoje. Eu gosto de trazer a realidade para o colega entender, o colega que está ouvindo, né? O pessoal entender melhor essa dinâmica. E aí, eu fui chamada para o plenário, para fazer um tribunal. E aí, eu não acompanhei a instrução, nada. Quando eu cheguei para conversar com o cliente, eu falei, olha, eu vou ser sincera contigo, as tuas chances são mínimas, a gente tem tais possibilidades, essa tese aqui. E se o senhor confessar, teremos, então, né, diminuição da pena, tudo. Mas o que eu fiz a partir da visão sistêmica? Se fosse antes, eu ia dizer, vamos, pelo amor de Deus, vamos por essa tese aqui, porque nós precisamos nos salvar. Nós, né? Sim, porque eu tava falando por ele também. Vamos que ainda dá tempo. E aí, a partir dessa construção que a gente vai tendo, né, da visão sistêmica, eu disse para ele, olha, a situação é essa, eu quero que o senhor me ajude e que o senhor me diga o que o senhor quer. Uma pessoa que não tem escolaridade, não tinha nada, né, analfabeto até, mas eu contei toda a tese do jeito, não falei nos termos jurídicos e tudo, mas falei tudo o que aquilo geraria e como seria, e deixei para ele escolher o que ele queria, porque eu ia falar por ele, no júri é a gente que fala, assim como no processo, né? Eu queria falar no plenário. E ele escolheu, então, uma das teses, enfim, eu respeitei aquilo e tomei aquilo e disse, ok, é a vida dele. E uma frase que eu achei muito interessante, ele falou, mas a senhora quer saber minha opinião? Eu falei, não, quero que o senhor me diga. O que o senhor pensa sobre isso? Não é opinião, é decisão. Quero saber a sua decisão. O que o senhor decida. Se o senhor pudesse hoje ali falar, o que o senhor iria falar? Porque eu não estou tirando o lugar dele, não estou... respeitando o protagonismo dele. Estou respeitando, estou dizendo que ele é digno, né? De decidir e de ter a responsabilidade, independente do desfecho que foi. Eu senti um alívio e uma sensação de que ele respondeu de acordo com o que tinha que ser, né? Conforme o Patrick falou antes ali, eu achei bem interessante. E deixa de ser uma pena imposta para ser uma pena aceita, né? Aceita. E foi tudo leve e, assim, ó, tranquilo, sabe? E eu comecei a olhar com esse olhar de... Poxa, olha só que bacana. Eu posso ser a voz de alguém sem passar por cima da autonomia dessa pessoa e também sem desrespeitá-lo, né? Todo o sistema que eu a Tati de antes iria conseguir não. ter essa visão, não, né? Ia sair frustrada. Com certeza ia sair revoltada. E era isso, né? Ia ser um Vê que bonito que sofrimento. É isso, bonito porque é essa nova fase que estamos vivenciando. Exato. A oportunidade de conseguir ter um olhar sistêmico para todas as situações. É isso que eu acho mais importante. Quando eu falo em contribuir com o meu conhecimento jurídico com o cliente, não é sair dando aula de processo civil para o cliente ou aula de processo penal para o cliente. Não, é dizer para ele, a gente tem essa ferramenta à disposição. Qual faz mais sentido para ti? E utilizar sistemicamente, utilizar de diversas ferramentas, soft skills, né? Um termo que está na moda agora. Mas a gente se preocupar em desenvolver habilidades diferentes da habilidade jurídica para se comunicar melhor com o cliente, para entender melhor o cliente, para entender melhor o contexto dele e, a partir disso, ajudar ele a passar por essa situação processual para encontrarmos juntos uma solução efetiva para o problema dele. A gente está perdendo uma oportunidade de olhar para nós, de aprender com essa situação e de ser uma ferramenta para aquele cliente chegar a uma solução. Perfeito. Evolução, né? Viu? A Kelly também fala. Ela faz umas coisas profundas, né? Eu vou começar a anotar as refletindo. Frases da Kelly também. Já que ela anota as minhas, eu vou anotar as dela. Ela fala umas profundas também. Ela vai além, né? Assim. Mas acho que um ponto sobre isso é o fato de que a postura sistêmica é óbvio. Como toda situação
que demanda aprendizado, a gente pode aprender, pode conhecer técnicas, mas ela também pode ser uma atuação naturalmente humana, né? Humanizada do profissional que está atendendo. Afinal, E isso se reflete em várias áreas do conhecimento, a gente sabe. A gente também vai em consulta médica, a gente também vai em psicóloga, a gente também vai no supermercado. Quantas vezes a gente encontra uma pessoa bem educada no caixa, que pergunta como a gente tá, que olha pra gente quando tá conversando com a gente, né? Que tá presente naquele momento. A postura sistêmica também é isso. Claro que se eu tenho ferramentas, eu conheço técnicas, eu consigo aprimorar as minhas habilidades, os soft skills, para utilizar isso como ferramenta de trabalho com o cliente. Mas é relacionamento, é convívio, é entender que nós estamos todos no mesmo lugar. Todos fazem parte. Todos fazem parte, a gente está todo mundo no mesmo universo. E a gente precisa uns dos outros para a execução das nossas atividades. E para a gente ter paz no convívio, no que a gente faz, né? A gente sempre vai ter essa interação. E esse posicionamento, essa postura humanizada e sistêmica, ela funciona em todas as áreas, né? Inclusive, eu tinha anotado aqui para te perguntar. O advogado, ele precisa ter formação sistêmica para ser sistêmico? Respondi antes da, da pergunta, né? Mas acho que é isso, né? É isso. E a gente vê tantos profissionais muito sistêmicos, né? Sem ter uma formação sistêmica, sem ter lido um livro. Em diversas áreas, né? Eu vi uma nutricionista também, olha, achei tão interessante ela trazer a questão da visão sistêmica dentro da nutrição, que tem relação com a mãe. Gente, isso é incrível, né? Em todas as áreas, né? E aí, claro, dentro de cada ferramenta a gente vai entender, dentro de cada área a gente vai entender quais são as ferramentas, para a gente aplicar essas ferramentas em favor do atendimento que a gente está prestando, né? Então, óbvio que para as questões jurídicas a gente tem ferramentas que são voltadas para a área, para a gente fazer questionamentos, para a gente entender essas demandas, essas relações, qual é o tipo de processo, enfim. Mas a postura em si, ela não necessita de uma formação profissional, né? Basta eu entender o meu papel enquanto ser humano no universo e me encaminhar dentro dessa linha de tratar bem, ser bem tratado e ter uma relação respeitosa com todas as partes, inclusive e principalmente ouvindo e compreendendo a situação do meu cliente que está sendo posta naquele momento, né? Estando presente, atender. Quantas vezes a gente atende pensando no nosso filho, nas nossas coisas, vai chover, tem que ir no supermercado, como em tudo, uma tensão, né? Às vezes a gente tá aqui conversando, pensando o que tá acontecendo lá fora, enquanto a gente tá aqui dentro gravando, né? Fazendo podcast. Então, isso é natural do ser humano. Mas, se a gente evoluir para ferramentas, em todas as áreas, a gente vai ter um profissional que vai falar sobre nutrição com a visão sistêmica, advocacia com a visão sistêmica, direito sistêmico aplicado. Em todas essas áreas a gente vai ter. Eu sou suspeito para falar, gosto muito de ler. Acho que a gente sempre... tenho certeza que a gente sempre aprende com as leituras que a gente faz, por mais bobas que elas pareçam, né? Então, buscar conhecimento técnico nunca é um perdido, nunca é um equívoco. A gente conhecer, nem que seja para eu conhecer a técnica e não aplicar ela. Mas pelo menos eu tenho conhecimento. Conheço e discordo. Né? Conheço, discordo e não aplico. Razão, né? Ótimo. Com toda a razão. Posso? Vai. Que eu me lembrei. Lá vem um caos de família. Não, agora não é caos. Mas que falou uma frase muito profunda, Patrick, que eu agora não me lembro ela exatamente, mas que nós somos advogados, essa escolha dessa profissão veio por inconscientemente, talvez, né? Nós queremos dar voz a alguém que não foi ouvido no nosso sistema, né? Eu acho isso profundo e eu acredito muito nisso, porque a gente sabe, quem conhece o histórico da família, enfim, dos que vieram antes, né? E quando a gente se encontra na advocacia numa situação que às vezes é desafiador, né? Eu vejo por mim, sou mulher, criminalista, como tu falou, antes tem o julgamento da sociedade, isso aí a gente já sabe de cor, né? Mas antes eu também tinha eu tinha um olhar de vítima, que eu era vítima, eu dizia, meu Deus, só eu
de mulher aqui. Ia para as audiências cheio de homem, O que eu vou fazer lá? brigadiano, juiz, promotor, todo mundo. O réu era um homem, e só tinha eu lá de mulher. E eu falava assim, ó... Ai, coitada de mim. Meu Deus, só eu de mulher aqui. Só eu de mulher aqui. Meu Deus, como é ruim. A minha fala era sempre assim... Uma reclamação. Uma reclamação, no sentido de ser vítima. E depois que eu comecei a analisar a questão sistêmica, o que eu adotei? Eu não tô sozinha lá. Quantas vieram antes de mim que lutaram? A gente que é da área do direito sabe como é majoritariamente masculina a área criminal, né? Algumas áreas também são, mas o criminal, principalmente. E quantas mulheres que lutaram para que hoje eu pudesse estar fazendo um júri, para que eu pudesse estar numa audiência representando uma pessoa, né? Então, eu não estou sozinha. E quantas quiseram estar ali e não podem, né? E depois que eu comecei com esse olhar sistêmico, eu me sinto segura, me sinto que tenho mais força, né? Dentro de uma sala de audiência. E eu acho que isso traz também para a vivência da advocacia, né? Em todo, seja em qual área for. Mas pensar que antes de nós vieram outras pessoas que lutaram muito para que hoje a gente pudesse estar nesses lugares. Esse espaço, né? Ocupando o nosso exatamente. espaço. E que a gente não está sozinho, né? E algum motivo existe para que a gente tenha escolhido essa profissão. E eu queria que tu falasse, vocês falassem. Só um adendo aqui. Essa tua fala me remete àquela questão que nós tivemos lá no projeto, que você abordou, que lá em 1940, que foi a partir de uma mulher que lutou muito para nós termos conta em banco. Sim. Isso, 1942. 1942. Perfeito. Foi autorizada a mulher a ter conta em banco. olha lá, ela já estava lutando e nós aqui com medo. Ai, vou ali, só tem tô pouca eu. gente. Ai, né? Vão achar que eu sou fraca porque eu sou, né? Então, E acho não é subjugar as pautas feministas, não. Não, É importante. longe disso, né? Exatamente. Mas entender que O meu sim, lugar. a gente tem um lugar. Exato. Exatamente. Todos nós temos. E eu acho que é inerente ao ser humano esse sentimento de que não pertence àquele Boa. espaço. O E- pertencimento. O pertencimento a gente busca resolver dentro da gente com autoconhecimento, né? É tão difícil na advocacia tradicional a gente pensar em advogar dessa forma, Sim. mas é tão natural ao mesmo tempo, é tão mais confortável estar Saudável, nesse né? lugar, tão mais Leve. Saudável, acho que é a palavra, mas a Tati falava e ao mesmo tempo também é uma linha muito, muito tênue que a gente tem que cuidar, que é ficar nessa posição de olha quantas mulheres me antecederam e daqui a pouco eu viro a página e penso, nossa, não sou capaz. Então, de vítima, né? Uma evolução pra... Eu passo a dizer, não, mas eu não é coitadinha de mim, eu verdade. nem mereço talvez Nem devia estar tá aqui. nem devia estar aqui, porque outras pessoas fizeram, eu não fui atrás de lutar para abrir conta em banco, quem sou eu? Verdade. Quem sou eu em todo esse na do fila de tudo isso, né? Então a gente também tem que cuidar para ter esse equilíbrio de dizer, não, a gente tá no momento certo, no lugar certo, fazendo o que a gente tem que fazer, o que a gente pode. Porque senão, ou também daí eu vou para outra linha, que é por causa dessas mulheres eu tenho que salvar todo mundo. É verdade, é um sim. extremo, né? Né? Verdade. Então, já que abriram esses caminhos para mim, eu tenho que honrar tudo isso e aí eu sou uma patrola, né? Daí eu passo porque eu tenho que honrar todo mundo que tá atrás de mim e eu passo ignorando as pessoas que estão comigo caminhando, né? Então é uma linha. É ser humano, né? É, o ser humano, né? Nada mais complexo do que relações E eu humanas. acho que tudo volta pro pertencimento, né? Bert Helling fala que a maior ânsia do ser humano é a busca por pertencer, né? Pertencer ao seu clã, enfim, inconscientemente, é claro, né? Às vezes a gente tem atitudes que nos fazem, nos remetem, e na maioria das vezes é isso, a se sentir pertencentes àquilo. A gente tenta, quando vê, tá tendo uma ação para, olha, eu preciso ser vista, eu preciso olhar para o meu sistema. Eu gosto muito da visão antropológica disso. Eu estava assistindo um documentário e eu achei que corrobora tanto com a questão do pertencimento que traz o Bert Hellinger. Antigamente, há muito tempo atrás, a gente vivia em pequenas comunidades. E
Se tu saísse dessas comunidades, se tu fosse excluído dessas comunidades, isso representava morte, muitas vezes. Porque tu não ia ter acesso à comida, tu não ia ter acesso à luz, tinha animais selvagens na selva. Então, quanto mais à margem da sociedade tu estivesse, mais perigo tu corria. E hoje, a gente continua buscando pertencer. Seja, o núcleo que eu quero pertencer anda de Porsche, eu vou buscar ter um Porsche, porque não ter um Porsche é não pertencer, e não pertencer é não sobreviver. Então, inconscientemente, as nossas necessidades, elas são transgeracionais. A gente continua buscando as mesmas coisas. Isso. Por isso que a gente busca o AB para salvar alguém, né? A gente volta para essa questão. A gente chegou até onde a gente chegou porque a gente tem objetivos claros de se manter no nosso clã e salvar os nossos ancestrais de tudo que eles viveram até hoje, né? Então, acho que se a gente fosse elencar os princípios de Bert Hellinger, o desafio agora. Princípios de Bert Hellinger que a gente considera mais relevantes. Eu diria que o pertencimento, o equilíbrio. A ordem. A ordem. A ordem tá no nosso telão, né? Eu chamaria a ordem e inclusive, eu não sei, eu vou falando aqui, daqui a pouco vai fazer 3 dias que a gente tá no podcast, então a gente tá falando, né? Te ouvindo por 3 dias. Mas sabe que esse tema, a questão de ordem, é muito relevante. Quando eu cheguei, assim, eu vi... Porque a ordem, ela organiza muito das outras coisas, né? Se a gente tá ordenado com o que a gente tá fazendo... Inclusive, quando o advogado fala questão de ordem... Ou quando o juiz despacha, traga o feito à ordem... O peso disso. É para organizar, é para alinhar e colocar todo mundo em seus devidos lugares. Para que flua. Né? Eu gosto tanto, tem um magistrado aqui de Caxias que ele usa bastante essa frase, traga o feito à ordem, né? E eu acho muito forte essa frase justamente por isso. Tá uma bagunça, vamos organizar isso aqui. Quem é o autor, quem é o réu, o que é réplica, em que momento do processo a gente tá. Porque aí se resolve. Então, talvez os outros princípios, se eu estou ordenado, existe pertencimento, existe amor, existe todos os outros pontos. E a fluidez acontece dentro da ordem. E a gente fala isso com muito conforto porque a gente pertence à Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito. Né? E isso me chamou muito, assim, questão de ordem chama muito para esse ponto. Porque se as coisas estão em ordem, está ordenado e alinhado, vai fluir, vai funcionar muito melhor do que a gente imaginava. Perfeito. Dessa forma, então, acho que vamos nos encaminhando para o encerramento. Em razão do tempo, que a gente está já finalizando o nosso tempo. Eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. E dizer que eu tenho muita honra em fazer parte desse grupo, dessa comissão de direito sistêmico. E de estar aprendendo e evoluindo com vocês todos os dias. Que honra para mim estar aqui, né? Desculpa se falei. Não, fica tranquilo. Demais ou Você é no nosso lugar. convidado. No Foi lugar incrível. também. Mas fico muito feliz, inicialmente, de a Ordem ter recebido o direito sistêmico como uma iniciativa dentro da casa. Verdade. Né? Como uma pauta relevante, né? Agradecer a Grazi Vanin, que foi a presidente que abriu as portas para Comissão de Direito Sistêmico. E agradecer vocês, né, por estarem tocando a comissão hoje, com muita honra. Participei no começo, tive a honra de presidir, depois da Eliana, a comissão. E que feliz de ver que a comissão está na mão de vocês, que vocês estão... tem mais gente, né, além de nós 4, tem mais gente que faz parte da comissão. Mas ver que esse tema é tratado, que o judiciário tem recepcionado em Caxias... tanto pela doutora Joseline, em Farroupilha, pelo doutor Enzo, com vários magistrados e promotores abertos a dialogar e aplicar técnicas, entender e trabalhar essas iniciativas da nossa área. Que momento relevante a gente vive na área do direito sistêmico em Caxias do Sul. O podcast Questão de Ordem estará disponível toda quinta-feira nas redes sociais YouTube, Facebook, Instagram e Spotify da OAB Caxias.
Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar nas nossas plataformas digitais. Mais informações? Acesse o nosso site oabcaxias.org.br. Mais uma vez, informamos o patrocínio da AR Master Sul Assessoria Documental.